Quais foram as notícias importantes em junho e as nossas apostas para julho? Eu sou Marcos Catalian, esse é o Expresso Brain e aqui eu falo um pouco sobre aquilo que afeta o nosso setor, mercado imobiliário e a construção civil no Brasil. Pessoal, o que aconteceu em junho que é impactante para o setor? Bom, as notícias importantes de junho, com certeza, de longe, a mais significativa foi a manutenção da taxa Selic pelo Banco Central na sua reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, que manteve, na verdade, a taxa em 10,5%, 10,5% ao ano, ou seja, interrompeu o ciclo de queda da taxa de juro. Esse movimento já era esperado pelo assim chamado mercado, ou seja, pelas principais casas de análise, e responde a uma percepção de um cenário mais instável, tanto do ponto de vista de contas públicas, mas sobretudo aí com relação à moeda americana, a manutenção da taxa de juros na economia americana, ou seja, a relação com a moeda americana e com a taxa de juros nos Estados Unidos, né? Que mantém-se também estável, sem sinal de redução na taxa de juros naquele país. O resultado desse cenário, de mais confusão à vista, né? Ou seja, um cenário que se apresentou aí com incerteza. Ante o aumento de incerteza, o Comitê do Banco Central, por unanimidade, resolveu manter a taxa de juro, né, fixada em 10,5%, a taxa Selic, que é uma tentativa, é uma maneira de dizer uma atenção com relação aí aos preços e os impactos no preço. Por exemplo, vimos aí já um aumento do câmbio, né? O real chegou a ser cotado a 5,51 para comprar $1, né? Ou seja, houve aí uma desvalorização importante e isso, obviamente, aí impacta potencialmente a economia brasileira através da inflação. Então, tudo somado, o Banco Central manteve aí a taxa de juros em 10,5%, com a preocupação com contas públicas, juros nos Estados Unidos, deterioração de maneira geral, do cenário pela frente. Outra notícia importante, né, foi o resultado do CAGED em maio, né? Mais um resultado positivo, foi publicado agora em junho. Maio gerou aproximadamente 131 mil vagas com carteira assinada. Ao longo dos primeiros 5 meses do ano, foram mais de 1.100.000 vagas geradas. A expectativa para o ano inteiro é que com vagas formais, a gente esteja falando de próximo a 2 milhões de vagas geradas. Então, está tendo, né, uma forte geração de vagas com carteira, embora maio já teve aí uma redução no número de vagas criadas, uma queda em relação ao mês anterior da ordem de 15%. Mas no acumulado, né, comparando os últimos 12 meses, houve uma expansão da geração de vagas. Então, a notícia de emprego com carteira é uma boa notícia para o setor. E, por último, a notícia do INCC de junho, Índice Nacional da Construção Civil, INCCM, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, com um aumento, né, ele atingiu 0,93 em junho, embora em 12 meses acumulado está bem tranquilo, está na ordem de 3,77% o INCC, mostrando custos da construção controlados. O que vem pressionando o custo, né, é a temporada de dissídios, né, a temporada de reajustes de mão de obra, que começam a acontecer agora e vão começar a acontecer com mais frequência agora no segundo semestre, impactando aí o custo geral da construção. Por enquanto, a perspectiva ainda é de manutenção de um INCC realmente aí oscilando um pouco abaixo de 4%, portanto, mais controlado, mas
o sinal em geral, né, dado aí pelo Banco Central, é um sinal de segurar aí, né, a economia, de certa maneira, pela manutenção da taxa de juro em 10,5%. Isso vai acabar afetando de alguma maneira também o ritmo, de maneira geral, da economia como um todo. E por último, ainda uma lembrança interessante, né? Junho comemoramos aí, 2024, 30 anos aí do lançamento do Plano Real, né? Que aconteceu em junho de 1994, e depois teve aí dentro do plano a URV, para aqueles que vão se lembrar, né? A URV, que passou, portanto, a estabilizar a economia brasileira e desde então temos uma moeda estável, né, com um razoável controle da inflação. É uma notícia importante porque mostra que mesmo em cenários aí de agitação política, né, e de grande crise econômica, é possível que as lideranças consigam elaborar uma proposta de política econômica que consiga reverter situações bem dramáticas, né? Claro que o caminho de lá para cá não é fácil, não foi fácil, nem tudo são flores, mas sem dúvida é uma vitória do Brasil e dos brasileiros e vale a pena essa menção. Bom, o que podemos esperar agora para julho? Julho é um mês, né, que é caracterizado no mercado imobiliário aí pelo volume, né, importante de férias escolares que acabam gerando férias de maneira geral para parte da população brasileira, né, períodos de descanso. Nesse sentido, ele costuma ser muito interessante aí para o mercado imobiliário ligado à segunda moradia. Então existem aí algumas programações de lançamentos imobiliários para aproveitar aí esse período de julho, que são férias de inverno, e que, claro, normalmente são os locais de inverno que mais se habilitam a esse tipo de turismo aqui no Brasil. Sem contar, obviamente, aquelas pessoas que fogem do inverno e vão para os locais mais quentes, de calor, né? O destaque é para as regiões, então, que se aproveitam no turismo de frio. Esse ano, infelizmente, ali o Rio Grande do Sul muito prejudicado pela questão do aeroporto, claro, pelo drama todo da enchente, né? Mas afetando o aeroporto, que afeta muito aquela região, que é uma região de destaque nesse tipo de turismo no Brasil, a região de Gramado, Canela, a Serra Gaúcha, né? Mas vale aí o destaque que é uma temporada, é o início de uma temporada de segunda moradia, que começa agora em julho e vai ali até o final do ano, as férias de verão. Vamos acompanhar os lançamentos desse mercado aqui na Brain. Por último, também é um mês que vamos acompanhar com atenção a movimentação com relação às campanhas eleitorais, né? Tanto em nível municipal, já que o mercado imobiliário acontece dentro do município e as pesquisas eleitorais começam a ter uma previsibilidade cada vez maior. Então haverá, como já está acontecendo, muita movimentação no cenário municipal, que é um cenário importante para o lançamento imobiliário. Então é um momento para a gente observar isso. E também a principal eleição que deve ocorrer esse ano, né? Que é a eleição norte-americana. Tivemos aí em junho o primeiro debate, e um debate difícil, né, para o candidato democrata entre Donald Trump e Joe Biden. Vamos ver, na verdade, quais são os desdobramentos da eleição americana, que obviamente tem impacto no mundo inteiro. Lembrando ainda da eleição na França, convocada pelo Macron, e, por falar nesse país, até mesmo das Olimpíadas, né? Então, tudo somado, vamos ter um mês de muita observação, tanto no campo político, quanto aí no campo do turismo de férias, do lazer, da hospitalidade e da segunda moradia. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, continue nos assistindo, compartilhe esse vídeo, deixe aqui seu comentário, é sempre um prazer falar com vocês. Até o próximo vídeo, um abraço.